Estamos aqui na Câmara com o vereador Luiz Carlos. A primeira pergunta é: por que você tomou a decisão de ser um político? Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar participando desse trabalho da escola de vocês. Bom, Fernanda, eu acho que política a pessoa já nasce político, né? Talvez você demore um pouco mais a se tornar um agente público, um agente político, porque você tem que disputar a eleição. Mas na verdade você já nasce contínuo político, você já tem vontade de trabalhar na política. E eu desde menino sempre militei nos bastidores da política, sempre trabalhando envolvido em campanhas políticas. Já trabalhei em administração da Prefeitura de Araxá durante 2 mandatos e já assessorei um deputado estadual por 6 anos. Acho que isso é que nos motiva a disputar a eleição e tornar um vereador. Há quanto tempo você exerce esse trabalho? Nos bastidores desde novo, desde criança. Eu fui envolvido nesse movimento político, manifestações, campanhas políticas, sempre participando. Como político de mandato é o primeiro ano, né, que foi em janeiro do ano passado, 2017. É o primeiro mandato meu como vereador aqui em Araxá. Quais são as vantagens do lado positivo de ser um político? O lado positivo é exatamente aquele de você ter condição de fazer alguma coisa que você sempre viu e pensou: se eu fosse um vereador, eu lutava por isso. Se eu fosse um vereador, eu ia correr atrás disso, eu ia cobrar isso. E você não sendo vereador, você não tem essa oportunidade. É muito complexo, são várias coisas que envolvem um mandato de vereador. Mas a base maior é exatamente dar a sua parcela de contribuição para o seu município, para a sua cidade. Quais são as principais dificuldades em seu trabalho? Primeiro, ganhar a eleição. Essa é a mais difícil. São 200, 250 ou mais candidatos concorrendo a 15 vagas só no nosso legislativo. Essa é a primeira. Depois que você ganha, você enfrenta a dificuldade que você é legislador, você não é o prefeito. Então você vai tentar conseguir as coisas, né, através da sua política, da sua atuação política, conseguir os seus objetivos. Porque quem faz na realidade é o prefeito. Né? E você conseguir também aquela disputa aqui dentro da Câmara. Você apresenta um projeto aqui na Câmara, ele tem que ser aprovado pela maioria dos vereadores, ou seja, no mínimo por 8 vereadores, para se tornar uma lei. Então é convencer os seus pares, os seus colegas, que aquele projeto realmente é importante para a cidade. Então a gente vive num constante trabalho, numa constante luta como vereador. Explique de uma forma resumida como é seu trabalho na Câmara Municipal. Isso que eu acabei de te falar, é trazer as ideias, cobrar, né, nem sempre na tribuna, porque o prazo de tribuna da gente é muito pouco. A gente vai à tribuna 2 vezes por mês e tem 20 minutos só para usar a tribuna. Então o nosso trabalho é feito no dia a dia, é olhar o que a cidade precisa, as coisas que a gente julga estão de real necessidade mesmo, e procurar as secretarias pertinentes do governo e pedir ao secretário que realize aquele trabalho. Né? E a gente está sempre atento, principalmente às questões políticas aqui dentro. A gente tem que ter um bom relacionamento com os colegas para que a gente consiga exercer aqui o nosso trabalho a contento. E de que forma você consegue ter contato com a população e descobrir suas necessidades? Em primeiro lugar, hoje a facilidade das redes sociais, né? Você hoje é vigiado 24 horas por dia. A comunidade está sempre te cobrando uma resposta, né? Nem sempre são aqueles que votaram em você, que confiaram o voto em você. Muitas vezes os adversários, né? Muitas vezes com críticas construtivas, outras com críticas, né, que a gente poderia dispensar. Mas eu acho que é o corpo a corpo, Fernanda. Eu acho que é o corpo a corpo que é importante. É você estar nas ruas, você estar nos bairros, você ter a oportunidade de vivenciar o que a sociedade realmente anseia, o que a sociedade realmente precisa. Qual a importância da política para a sociedade? Eu acho que tudo na vida do ser humano passa pela política. Infelizmente você não tem condição não, eu sou um profissional liberal, eu não dependo de política. Depende. A política no país é que dita as regras. É quanto você vai pagar de imposto, é quanto que você vai... os horários de você trabalhar, as condições de você trabalhar.
né? Se a economia, se a política não for bem, a economia não for bem, não tem nenhum profissional que terá sucesso na vida, né? Você passa uma crise no governo, vai refletir em qualquer profissional que esteja exercendo uma profissão. Qual o seu ponto de vista sobre o governo federal atual e o que você faria para melhorar? Eu acho que a política no Brasil precisa primeiro da conscientização do eleitor, né? Nós temos na política do Brasil aquilo que nós merecemos, aquilo que nós elegemos. Enquanto a gente estiver num país de terceiro mundo, nós vamos sofrer muito com a política ainda, porque a pessoa deixa de votar, de procurar um conhecimento de qual realmente é o candidato melhor para presidente, qual o melhor candidato para nos representar como deputado, e a pessoa talvez vote por um benefício que ela recebe de uma pessoa, quer seja financeiro, quer seja um favor, e ela deixa de votar numa pessoa que possa mudar a cara desse Brasil e vota numa pessoa que dá a ela esse benefício. Então, enquanto a gente não mudar a mentalidade, a cultura do nosso país, infelizmente, é difícil da gente escolher uma Câmara de Deputados, né, recheada de pessoas do bem. Infelizmente, a corrupção está assolando o nosso país. Eu acho que é só a pessoa saber votar. Nós temos eleição em outubro. Estude o candidato, estude o nome, a vida pregressa do candidato. O que esse candidato já fez na vida? Para poder escolher, só assim a gente tem condição de mudar esse Brasil. A política pode ajudar no dia a dia? A política ajuda no dia a dia. Como eu já te falei na pergunta anterior, né, nós dependemos de tudo na política. Se nós não mudarmos a economia, né, não botarmos políticos sérios, que têm interesse na economia do país, e mudar esse país, nós vamos sofrer muito. Então, isso influencia diretamente em qualquer cidadão. Qual o maior objetivo ou projeto que foi conquistado depois de você ser eleito? São vários, mas eu vou citar um importante que é exatamente da área de vocês, que é da área, né, da juventude. Eu apresentei aqui, não apresentei como projeto de lei, até porque existem os limites nossos. Eu não posso invadir a competência do prefeito. Um projeto meu, se der despesa para o prefeito, eu não posso apresentar como projeto de lei. Então, eu apresentei como requerimento, eu pedi ao prefeito que implementasse na área de educação da prefeitura, não só na área da educação do município, mas que estendesse através de parceria, juntamente às escolas estaduais também, da nossa cidade, um projeto bacana, que é o teste e orientação vocacional. Eu acho que os alunos hoje chegam no limite dos estudos para fazer uma faculdade sem ainda saber o que ele quer, qual que é o tino dele, qual que é realmente a profissão que ele vai se dar melhor e que ele realmente vai gostar daquilo que faz. Eu vejo muito até na minha família mesmo, eu já tive vários exemplos de a pessoa estudar 2 anos em um curso e depois sentir que não é aquilo que queria. Então perde 2 anos de seus estudos. Esse teste de orientação vocacional é um compromisso da prefeitura de colocar em prática agora no ano 2018, que eu entrei o ano passado já no finalzinho, né, do ano, então como já estava em cima da hora, comprometeram comigo de colocar agora no ano 2018. Acho que vai ser um ganho muito importante, acho que foi um dos projetos uma das ideias mais bacanas que surgiu aqui no Legislativo, segundo a opinião dos próprios vereadores. Você acha que o povo brasileiro e araxarense é bem politizado? Eu acho que precisava ser mais politizado, né? Precisava de ter políticas públicas para induzir, para despertar o interesse no jovem para a política, né? Porque vocês são o futuro desse país. Se vocês não se interessarem pela política, pela boa política, o que vai ser desse Brasil? Né? Então acho que poderia ser melhor, poderia ter inclusive nas escolas, poderia promover palestras, né, sobre a política, porque infelizmente o que propaga na mídia, não é só na nacional, nas redes sociais, é só o lado ruim da política. O lado bom quase ninguém divulga, e a política tem o seu lado bom, tem o seu lado importantíssimo para qualquer sociedade e que precisava ser mais divulgado até a título de despertar mais interesse nos nossos futuros políticos, nossos futuros agentes. Qual a sua opinião sobre a corrupção no Brasil? Corrupção no Brasil, infelizmente, não é só na política.
né? Todo mundo usa só a política para falar que é corrupção. Corrupção é no dia a dia, no estacionamento sem pagar. Você para aqui no estacionamento da FADO, não paga, você está fazendo um ato de corrupção, né? Você tem vários exemplos de corrupção no dia a dia na sociedade civil. Só que na classe política que nós estamos tratando, e que é o meu caso, eu acho que o único recurso era mudar o nosso Código Penal. Porque enquanto não mudar o Código Penal, esses políticos, eles mesmos, lá em Brasília, fazer as normas, fazer as regras e fazer as penalidades para eles mesmos, nós não vamos resolver isso nunca. A corrupção, infelizmente, precisava de mudar o nosso Código Penal. Eu sou a favor de prisão perpétua, não sou a favor de pena de morte, porque a nossa justiça é muito falha, né? Mas a prisão perpétua eu sou a favor, sim. A primeira coisa que precisa mudar. E político corrupto, prisão perpétua. Provou que o político roubou, prisão perpétua. Aí nós íamos mudar a cara do Brasil e acabar de vez com a corrupção. Agora, enquanto tiver essas leis que são frágeis, né, que dão a oportunidade da pessoa não ser nem condenada, muitas vezes nem ser condenada, toma aí 3 anos, 5 anos, 8 anos de suspensão, né, da vida pública, e daqui a 8 anos volta a ser candidato e volta a roubar da mesma forma. Essa que eu acho que você já até respondeu. Na sua opinião, qual seria a punição justa pelos políticos condenados por corrupção? Prisão perpétua. Prisão perpétua sem direito à cela melhor, cela com visita íntima, sem direito a nada. Eu acho que a pessoa que está ocupando um cargo de confiança, que ele foi escolhido pela população, tinha que ter pelo menos um pouquinho de respeito. Então não tem respeito, é corrupto, não é 1 bilhão não, roubou, prisão perpétua. Então é só isso, muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade.